Antes da aula eu quero te dar um recado. Você sabia que agora o professor Samuel Cunha está com uma plataforma completa de estudo em biologia? Nessa plataforma tem todas as aulas de biologia, tem listas com exercícios comentados, tem apostila, resumo e simulado e algo muito importante que é o roteiro de estudos. E vou te dizer uma coisa, além disso temos muitas outras novidades. Tudo isso para você detonar no Enem ou vestibulares. Não conhece? Ó, acessa aqui, o link está na descrição do vídeo. Te espero lá. E agora, fica com a videoaula. Até logo! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos falar delas, das lindas e para muitas pessoas nojentas minhocas e sanguessugas. São os animais que pertencem ao filo Annelida, portanto são os anelídeos. Já falei para vocês, falou em anelídeos, principais exemplos, minhocas e sanguessugas. Embora exista um outro grupo que eu vou falar nessa aula ainda para vocês. Agora vamos sem muita enrolação falar das características do grupo. Enquanto que eu falo das características, a gente vai se guiando por aqui. Depois desse quadro, que são as características gerais, nós vamos estudar os 3 principais grupos de anelídeos, suas particularidades e algumas coisas interessantes vão acontecer. Então vamos lá, pessoal. Característica: possui o corpo alongado, vocês podem ver aqui, o corpo ele é alongado e vermiforme, corpo cilíndrico e alongado. Lembra lá, isso aqui lembra um ascaris, lembra que a gente já estudou lá em nematomintos? Mas não tem nada a ver com o filo nematodo. Vocês vão entender o porquê. Gente, a grande novidade evolutiva dos anelídeos, por que é o mais importante saber que surgiu no filo Annelida? É o corpo segmentado. Repara que cada um disso aqui é segmentos. Então ele possui o corpo todo segmentado. Isso é chamado de metameria. Agora perceba, qual é o nome deles? Anel. Gente, eles possuem o corpo segmentado em forma de anel. E cada um desses segmentos, basicamente, é uma repetição do outro. Então ele vai se repetindo. Basicamente, obviamente, tem alguns segmentos que se juntam ali, outros que têm algumas diferenças. Mas o básico é de saber isso. Eles se repetem. Vocês vão ver quando a gente estudar em artrópoda que os segmentos eles se fundiram formando tagmas, por exemplo, de um inseto que é bem diferente. Nos anélidas não. Ó, você pode ver que eles vão se repetindo. Outra coisa interessante, tá? Isso aqui é grande novidade evolutiva, isso aqui é que tem que marcar, sabe? Tá na moda aquelas canetinhas, né? Enfim. Simetria bilateral. Pessoal, é um animal que possui simetria bilateral. Possui lado direito e lado esquerdo. Isso aqui eu vou falar rapidinho que a gente já está cansado. A gente repete em tudo que é aula, mas eu faço questão de colocar aqui para o seu mapa mental, para você internalizar o conteúdo, né? Internalizar as características principais de cada um dos grupos. Então eles são triblásticos, possuem lá os 3 folhetos embrionários, são celomados. Ó, não é acelomado, não é pseudocelomado, ele é celomado, bisurado aqui. A maior derivação dentre essa classificação são os celomados. Eles ainda são protostômios, ou seja, isso aqui que é protostômio, que eu nunca me lembro. Protostômio é quando aquele blastóporo, sabe aquele orifício que tem no desenvolvimento embrionário? Quando aquele orifício origina primeiramente a boca, eles são protostômios. É o caso de todos os animais que a gente estudou até agora. Todos eles, aquele orifício origina primeiro a boca. Depois eles têm o corpo revestido por uma cutícula. Então, gente, essa cutícula é muito fina e ela é transparente. Mas auxilia ali para evitar que ele perca muita água, dá uma certa resistência para ele, uma proteção geral essa cutícula, que ela é secretada por células aqui da epiderme desses animais. O sistema digestório é completo, não vai agora voltar a ser incompleto, ele é completo. E repara que eles têm... Gente, aqui eu peguei como exemplo, todos esses desenhos vêm da minhoca. Então tudo isso aqui é minhoca. Aqui a gente fala do sistema nervoso, aqui a gente fala do sistema excretor, aqui a gente está falando de 2, que é o sistema digestório e o circulatório. Então olha só, eu estou falando aqui para vocês que ele tem as minhocas, os anelídeos no geral, mas aqui o exemplo das minhocas, possui o sistema digestório completo. Se falou que ele é completo, tem que saber que tem boca e tem ânus. Tem uma entrada e uma saída. O fluxo é contínuo do alimento. Tu come, ele sai. Ou seja, tu pode comer e o troço vai ser lá por baixo. Tranquilo, uma boa. Agora perceba aqui. Tem algumas particularidades interessantes. Passou a boca, tem uma faringe.
Tá aqui a faringe. Repara que é o que está em branco. O que está em laranja aqui é circulatório, que eu já vou falar para vocês. Então, o que está em branco. Passou da faringe, tem o papo. O papo, gente, é uma estrutura que temporariamente armazena. Imagina, ela comeu um monte. Armazena ali um pouquinho e vai liberando aos poucos. No momento que passa do papo, chega na moela. A moela tritura o alimento que ela comeu. Obviamente, né? Que ela ingeriu. Então, ela vai triturar. Depois de triturar, dá aquela reduzidinha. Ela manda para o intestino segue todo o corpo, né? Ocorre a absorção e tudo mais, e aí sai pelo ânus. Perceba que a moela faz a trituração mecânica, digestão mecânica, nós vamos estudar isso em fisiologia. Mas olha, esse animalzinho aqui está fazendo uma digestão mecânica bisurada. Agora, existem também glândulas nessa região que liberam enzimas digestivas. Portanto, a minhoca também vai fazer a digestão química. Ah, que interessantíssimo, né? As minhoquinhas aqui que estão lá comendo terra. E depois eu vou falar da importância delas quando a gente estudar especificamente as minhocas. Bom, falamos do sistema digestório que é completo. O sistema circulatório é fechado. Se ele é fechado, tu já sabe muito bem. Eu sempre repito e tu já está bisurado nessa informação. Se é fechado, o sangue passa todo o tempo dentro de vasos sanguíneos. Vale lembrar que entre os pigmentos sanguíneos que tem esses animais, um deles é a hemoglobina. A hemoglobina que a gente também possui, que nós vamos estudar logo adiante também na sequência das aulas. Então repara só, aqui está em laranja a representação do sistema circulatório. Te liga que ele tem um vaso ventral, que segue por aqui, ventral, pelo ventre, né, para a parte de baixo, e ele tem também o dorsal de cima, obviamente, e ele tem esses cordões laterais. Pessoal, tudo isso aqui, eles são vasos que fazem contração. Então eles simulam um coração. Porque tu imagina assim, poxa, se o sangue está sempre por vaso sanguíneo, como é que ele circula? Tem que ter uma bomba ali. Óbvio, eles não têm um coração batendo no seu peito como nós, né? Ou os outros animais, os outros cordados mais interessantíssimos que a gente vai estudar depois. Não. Então como é que o sangue circula? São vasos contráteis. Aqui a gente até pode colocar aqui cordões laterais, muitos a gente pode chamar de corações laterais, porque eles simplesmente, esses cordões laterais, eles formam coração. Então tu pode anotar, cordões laterais, tu pode riscar e botar aí, corações laterais, né? Que é muito difundido também. E isso vai fazendo circulação, o sangue passa, ocorre as trocas gasosas, que eu vou falar também para vocês aqui sobre elas. Nesse momento, sistema respiratório. Se não, às vezes não tem. Professor, eu li informação que minhoca, algumas não tem sistema, alguns anelídeos não têm sistema respiratório. Nesse caso, as trocas gasosas são feitas pela pele. Se são feitas pela pele, portanto não tem um sistema excretor, é uma respiração cutânea. Mas perceba, não são todos. Existem alguns anelídeos que têm sistema respiratório e nesse caso é feito por brânquia, então sistema branquial. Óbvio, se é brânquias, são anelídeos que vivem em meio aquático. Claro, e aí nós vamos estudar depois no grupo específico de cada um deles. Mas tem um grupo específico aqui que tem umas brânquias externas, bonitões lá, que vocês vão ver depois. Sistema excretor. Olha o bizu, pessoal. O sistema excretor é muito semelhante aos que a gente estudou lá nos moluscos, que são os metanefrídeos. Perceba que eu tirei uma partezinha daqui, ampliei para cá. E essa ampliação ainda fiz um corte de quebra. E aqui, nesses cordõezinhos amarelos, isso são os metanefrídeos, nesses amarelinhos. Repara que ele tem basicamente duas estruturas que você tem que saber. A primeira é aqui, na base, que fica para dentro do anelídeo, que é chamado de nefróstoma. Aqui dentro tem umas células com cílios e tal que fazem circulação. Bom, a hemolinfa, ou vamos botar assim, o sangue da barata, entra aqui, é filtrado, né, na verdade, passam as partículas, o que tem que ser reabsorvido é reabsorvido durante esse percurso, e o que tem que ser eliminado, ou seja, vai para fora da minhoca, sai por um outro orifício chamado de nefridiósporo. É um buraquinho, digamos assim, é um poro que tem que elimina o que ela não precisa. Repara que cada segmento tem isso aqui, e ela vai indo. Tanto é que eu disse para vocês, anelídeo cada segmentozinho é muito semelhante ao outro. Ok? Então, grave essa informação que o sistema excretor das minhocas é por metanefrite. Das minhocas, eu me refiro aos anelídeos em geral. Sistema nervoso ganglionar, aqui que está o sistema nervoso, vou falar para vocês, e também com cordões nervosos na parte de baixo é ventral. Então, olha só, aqui estão os gânglios.
repara, em verde, né? E em que é isso em branco, professor? É o tubo digestório. Já falei para vocês aqui isso aqui, só para mostrar onde está os gânglios. E aí, os gânglios, eles se ligam a cordões nervosos que são ventrais. São ventrais por quê, professor? Porque estão no ventre, estão na parte de baixo, ela está lá e está na parte de baixo, por isso que a gente fala que é ventral. Tranquilo? Agora entrando aqui, já falamos, o clitelo é uma... Gente, o clitelo é isso aqui, tá? Não são todos os anelídeos que possuem clitelo. Tem uma classe, clitelata, que eu vou falar para vocês também, que essa classe são os animais, que são os minhocas sanguessugas, são esses que têm clitelo. E o clitelo, pessoal, é muito importante nas minhocas e nos sanguessugas. E é questão de prova direto, agrava essa informação, por quê? Esse clitelo é uma união de alguns segmentos. Vamos lá, estamos falando de minhoca, então de alguns segmentos da minhoca. E esses segmentos se especializaram, se transformaram, são hoje o clitelo. E eles secretam um muco e também eles formam o casulo. Por que tem que formar um casulo? Você vai ver que as minhoquinhas, pessoal, elas fazem reprodução cruzada. Enquanto que uma engravida, ela é engravidada também. Portanto, são animais hermafroditas, animais monóicos. Teremos uma partezinha da aula só para falar disso aqui que é importantíssimo. Aí esse clitelo, vocês vão ver que fabrica um casulo, ele vai deslizando pela minhoca até encontrar onde estão os espermatozoides, aí ocorre a fecundação lá, mas isso é um assunto para o próximo quadro. Ok? Então gravo mais ou menos. Professor, eu preciso decorar todos esses esquemas, esses desenhos? Claro que não, meu querido. O que você tem que entender. E infelizmente, vocês querem passar numa prova, medicina, enfermagem, biologia, direito, em qualquer engenharia, seja lá o que for. Medicina veterinária, o pessoal muito fala, professor, aqui é a biomedicina hardcore também. Gente, indiferente. Claro que se o teu curso é de biológicas, isso aqui vai ser cobrado um pouco mais a fundo. Mas todos os vestibulares podem cobrar. Mas, gente, infelizmente nós temos que estudar às vezes coisas muito específicas porque o vestibular pode cobrar. E se tu não estudar, vem o carinha lá que estudou com outro e aí te quebra. Então tu tem que estar sempre um passo na frente da concorrência. Isso obviamente vem do teu esforço, ok? Mas então vamos mudar aqui, vamos mudar. E após mudar, nós vamos agora começar a falar dos grupos. E aí já vamos nos encaminhando, ela não vai se estender muito. Já estamos aí, digamos, nos encaminhando da metade para o final. Então fica ligado que o quadro vai mudar. Então agora vamos falar dos grupos de anelídeos, começando pelos oligoqueta, que pertencem ao grupo, a gente chama eles de oligoquetas. Quando você pensa em oligoquetas, o exemplo que tem que vir aí são as minhocas. Então, gente, oligoqueta, minhoca, tranquilo. Repara que esse grupo pertence à classe clitelata. Isso, obviamente, porque eles possuem o clitelo, que era a estrutura que eu mostrei no quadro anterior. Te liga que os hirudíneos também pertencem à classe clitelata. Já esse aqui, não. A classe desse aqui, literalmente, é a poliqueta. Mas vamos com calma. Primeiro aqui, o mais importante para o vestibular é 1 e 2. O 3 tem as suas particularidades, mas é um pouquinho menos importante, digamos assim. Vamos lá, então. Já falei para vocês que são minhoca. A maioria é terrestre, sempre, pessoal, associada a ambientes com água, disponibilidade de água, não encharcados, uma vez que as minhocas têm que respirar pela pele, elas fazem troca gasosa pela pele ali, né? Respiração cutânea. Se ela está num ambiente cheio de água, não consegue fazer pá. Da mesma forma, se tem um ambiente muito seco, a epiderme resseca, não consegue fazer. Tanto é que quando chove muito, a gente vê aquelas minhocas desesperadas andando. Porque, gente, se o solo encharca, ela não faz troca gasosa, ela vai morrer. Em ambientes muito secos também. A gente vê uma minhoca tentando atravessar um asfalto no sol de meio-dia. O que vai acontecer com ela? Resseca até morrer. Então, beleza. Maioria terrestre. Oligo é pouco. Então, oligoqueta significa poucas cerdas. É um jeitinho de você decorar. Então, se tu vai... professor, minhoca tem cerdas. Se tu olhar elas numa lupa, bem de pertinho, vão ter pequenininhas e pouquíssimas cerdas. Mas tem. Ok? Sem parápodes. Pessoal, o que é isso? Ou a gente chama de parápodes ou parapódios, que eu vou mostrar para vocês aqui depois, que esses aqui que possuem, tá? Então os oligoquetas não possuem essa estrutura, os parápodes, não possuem nem olhos, nem tentáculos, gente, se lembra de uma minhoca? O que tem uma minhoca? É um corpo cilíndrico ali que não tem antena, não tem tentáculo, não tem nada. Literalmente, mas claro que tem algumas estruturas ali. Vamos ver, já mostrei para vocês a digestão. Lembra, todo o exemplo que estava aqui era de uma minhoca de digestão. Ocorre digestão mecânica, lembra a moela, mas também digestão química, produzida a partir de glândulas. As glândulas produzem enzimas digestivas. Então é interessante falar, todas aquelas estruturas que estavam aqui era desse grupo aqui. Bom,
Aqui cabe duas coisas interessantes. Nomes diferentes que pode ser que aqueles vestibulares mais hardcore venham te cobrar. Eles possuem o que a gente chama de tiflossole e também secos intestinais. Tanto a tiflossole quanto os secos intestinais fazem com que aumente a absorção, porque aumenta a superfície de absorção do intestino delas. Então repara, se tu aumenta, são dobras, né, que tem no intestino, e essas dobras fazem com que aumente a superfície. Quando a gente for estudar a fisiologia humana nossa, você vai ver que no nosso intestino delgado tem as vilosidades e as microvilosidades. Lembra? Aquelas células com as microvilosidades? Por que tem aquilo? Ora, aumenta a superfície de absorção. Da mesma forma, as minhocas possuem a tiflossole e os secos intestinais, que são essas dobras intestinais que vão aumentar a superfície de absorção. Muito importante. Respiração, já falei para vocês, é cutânea, pela pele, né? Elas não têm, mas não tem um pulmãozinho ali, professor, não tem umas brancas. Não, nas minhocas não. São monóicos, lembre-se, falar que minhoca é monóica significa que elas são hermafroditas. Ora, se elas são hermafroditas, né, elas podem, não é todos os hermafroditas que fazem isso, mas elas fazem a fertilização cruzada. O que é fertilização cruzada? Bom, ao mesmo tempo que uma minhoca engravida, ela é engravidada. Elas literalmente se grudam e trocam espermatozoides. Isso é fantástico. E óbvio, temos um bizu aqui interessantíssimo. Eu vou projetar aquela imagem para vocês e vou explicar como é que ocorre essa fertilização cruzada, que é algo muito importante dentro de oligoqueta. Então, fica ligado. Bom, como eu disse para vocês, elas são monóicas e fazem essa fertilização ou essa fecundação cruzada. Bom, as minhocas vão possuir uma porção masculina, que vai ter testículo, que produz espermatozoides, tem vesícula seminal, que vai armazenar os espermatozoides, e tem um poro genital. Já na porção feminina, eu tenho, obviamente, os ovários, um poro genital e, te liga, um receptáculo seminal, que vai receber os espermatozoides do outro indivíduo. Te liga que na cópula as minhocas vão digamos assim, se dispor de maneira que alinhe os genitais, para que literalmente ocorra a troca de espermatozoides. Te liga que os poros genitais de uma têm que estar em contato com o receptáculo seminal da outra, para que possa ocorrer essa troca. Bom, te liga que depois que ocorrer a troca dos espermatozoides, o clitelo vai começar a secretar e formar o casulo. Esse casulo é onde será depositados os ovócitos pelo poro genital feminino da minhoca. Te liga, a minhoca tem também a parte feminina. O casulo, então, ele vai se deslocando a partir de contrações musculares até o receptáculo seminal. Horas, essa estrutura onde ela recebeu o sêmen, os espermatozoides. Agora esses espermatozoides do parceiro vão fecundar os óvulos que ela produziu. E aí, depois de ter essa fecundação, né, esse clitelo é liberado no ambiente, e aí ocorre lá o famoso desenvolvimento embrionário e tudo mais. O desenvolvimento, portanto, aqui, nesse caso também é direto, não vai possuir fase larval, e quando as minhoquinhas bem pequenininhas ali estão prontas, elas liberam, elas saem do casulo e vão ser felizes até virar indivíduos adultos. E esse, então, é o bizu dos oligoquetas. Agora, vamos falar, gente, das famosas sanguessugas, que a gente até tem medo, a gente vai entrar num riozinho assim, pensa, puxa, mas diz que aí tem sanguessuga, né? Quem nunca teve esse medo, né? Vamos ver, então. São os irudíneos da subclasse irudínea. Repara que também pertencem à classe clitelata, pois possuem clitelo. A diferença é que aqui o clitelo é reduzido, é pouco evidente. Enquanto que aqui na minhoca, obviamente, professor, eu vi uma minhoca sem clitelo. Não, aqui não tá, ele tá escondidinho. Ele existe, só que ele não tá evidente, porque ele não tá realmente naquela porção de vamos secretar casulo, tá na hora de reproduzir. Às vezes não, tá mais discreto. Mas aqui é muito mais discreto. Aqui é muito mais evidente. Bom, repara que irudínea, a maioria é de água doce, né? Tem uns poucos terrestres de ambientes úmidos, mas a maioria é de água doce. Não possui cerdas. Aqui possui pouca, aqui possui muita. Aqui não possui cerdas. É a diferença também que tu pode anotar. Também não tem os famosos parápodes ou parapódios. Não tem. Só vão entender o que é quando eu falo aqui, mas vai gravando que não tem. Possui duas ventosas, interessante. A sanguessuga tem uma ventosa em cada extremidade. Ela vai grudando no ambiente e vai se locomovendo. São ventosas que atuam na locomoção. Interessantíssimo esse mecanismo delas, né? E aqui, ó, muitas sanguessugas, te liga que são ecto é de fora, parasitas externos. Tanto é que eu estava falando para vocês, tu entra num riozinho lá, aí quando vê, tu sai com
bicho assim, grudado na tua perna, sugando teu sangue. Tem duas possibilidades. Esperar, ela vai ficar ali um tempinho, depois ela vai desgrudar. Ela vai se encher tanto de sangue que vai chegar um momento que ela sai fora. E tá de boa. Mas tem gente que não gosta de ficar com uma sanguessuga ali durante horas, ou depende, né, da fome dela, vários minutos ali, não. Então tu quer tirar, e tem gente que arranca a sanguessuga direto ali, é um grande problema, porque pode ficar o aparelho bucal. Porque o que acontece? O que é importante dos sanguessugas aqui é que elas liberam uma substância anticoagulante. Por isso que elas ficam ali bebendo sangue numa boa. Tanto é, pessoal, que antigamente as sanguessugas eram utilizadas na medicina. Tanto para, vamos fazer sangria, tirava. Sangria, literalmente, acreditava-se antigamente que ao colocar sanguessuga no corpo e fazer com que o sangue saísse, botavam várias sanguessugas, a pessoa ia perder uma quantidade determinada de sangue e a doença ia embora. Eles acreditavam nisso. Se tu renovar o sangue, a doença vai embora. Mas a gente viu que depois de um tempo não é bem assim, né? Também era utilizado para tirar varizes, uma vez que favorece a circulação por causa da substância anticoagulante e tudo mais. Ainda hoje, para essas duas aplicações, hoje são muito pouco usadas, nem são na medicina, digamos assim, confiável utilizado. Mas na medicina confiável ainda são utilizados em alguns casos para hematomas. Imagina uma grande batida que está um roxão, tem muito sangue ali coagulado. Coloca um sanguessuga, óbvio, não é, vou pegar um sanguessuga lá do riozinho e botar no paciente, não. Tem criadores de sanguessugas que literalmente não estão no ambiente, então elas reduzem a probabilidade de ter qualquer tipo de doença, né? Não estão envolvidas sugando sangue de outros animais e tudo mais. Então tem essa importância. Claro, a gente fala de sanguessuga em nós, mas elas são parasitas de outros animais também e tudo mais. Só que isso é interessante para esse grupo, pessoal. Falou em hirudíneos, né? Pensa na sanguessuga, essa função de sugar o sangue e tudo mais. O medo que muitas pessoas possuem desse grupo aqui. Bom, depois tem 3. Poliqueta. São os poliquetos. Pessoal, isso aqui nem tem nome. Um grande, pessoal. Uma é minhoca, outra é sanguessuga e esse aqui. Não tem nomes populares, assim, porque são animais, pessoal, que são marinhos. Então não vai ver um deles em água doce ou aqui é um poliqueto andando aqui no chão. Não tem. Eles são marinhos, ok? E esse sim, isso aqui você tem que anotar, porque o importante desse grupo, primeiro poli é muitos, né? Poliqueta, ele possui aqui, cadê? Será que eu não coloquei? Mas eu não coloquei, coloca agora aqui. Eles possuem os parápodes. Dentro desses parápodes, aqui, pessoal, tem muitas cerdas. Na verdade, esses parápodes são projeções assim que saem, né? Que tem um tufo de cerdas. E estas cerdas que formam os parápodes têm várias funções. Pode estar atuando nas trocas gasosas, podem estar atuando na proteção, podem estar atuando na locomoção ou até mesmo na ancoragem. A ancoragem ele se gruda a um substrato. Então repara, a poliqueta, esse sim vai ter muitas cerdas. E essas cerdas saem da onde? Saem para essas projeções chamadas de parápodes ou parapódios. Tanto faz, é a mesma coisa. E tem todas essas funções. Agora repara, esse grupo, diferente dos outros, também tem uma cabeça bastante diferenciada. Tu consegue olhar, opa, ali está a cabeça. Agora pega uma minhoca e vê onde é que é a boca e onde é que é o ânus. Dificilmente. Claro, tu vai ver um critério mais perto, tem as manhas ali e tal, mas não é tão evidente assim quanto aqui. Vida livre ou sedentários, alguns estão no oceano, lá numa boa, outros eles ficam lá paradinhos, sedentários, sabe, de boa, assim, paradinho. As trocas gasosas, então, são feitas por brânquias externas, né, que estão aqui, ou cutânea. Tem uns também que fazem a mesma coisa aqui das minhocas, eles fazem essas trocas gasosas diretamente pela pele. São dioicos, nesse caso, não são hermafroditas. A fecundação ocorre no meio, fecundação externa. Tu imagina, libera o espermatozoide, libera o óvulo, fecundação externa. E o desenvolvimento ele é indireto porque forma a larva. E a larva desse grupo é uma larva ciliada. Ok? Você repara aqui, quando a gente trabalha com zoologia, mano, velho, se eu te mostrar um livro de zoologia que tem aqui, é dessa grossura um livro de ensino superior. Para o ensino médio, a gente fala o quê? O que é importante do grupo no geral, que foi o primeiro quadro, e depois a gente apresenta para vocês, e aqui a nossa aula é um pouco mais aprofundada, porque é aquele aprofundamento, mas de um aprofundamento gostoso, que a gente não vai falar de uma linguagem muito técnica, justamente para aproximar, vocês têm que se aproximar disso aqui. Então o que acontece? Voltando aqui ao raciocínio. Quando você entende o geral do grupo, a gente fala um pouco das particularidades. É claro que existem particularidades das particularidades da particularidade. São centenas, milhares de espécies que nós estamos falando aqui. E cada uma tem uma particularidade.
Mas o que é importante e ficar redondinho para o vestibular é você sempre relacionar a importância. E aqui, para finalizar essa aula, eu vou falar um pouco mais da importância desse grupo. Mas eu vou falar da importância das minhocas. Mas professor, minhoca tem importância? Mano, velho, tem muita importância. Repara que as minhocas, elas vão cavando, elas vão cavocando, literalmente por causa da musculatura, elas vão empurrando e vão comendo o que vem pela frente, a terra mesmo vai comendo e vai com a musculatura empurrando e a cutícula protegendo e ela vai literalmente cavando. Isso favorece a aeração do solo, uma vez que ao formar esses túneis, nós estamos falando de minhocas, favorece as trocas gasosas dentro daquela terra, do solo. Então um solo com minhoca é um solo mais fértil. Ainda a minhoca, enquanto que ela está comendo, ela está soltando o sorete dela lá por trás, o cocôzinho dela. Esse cocôzinho dela forma o humus, ou seja, torna o solo mais fértil, mais rico, cheio de nutrientes. Então, a gente falou em minhoca, veja bem, elas são importantíssimas para a agricultura, para plantações, para solos férteis e ricos. Isso é uma coisa interessante que você tem que relacionar. Para todos, pessoal, lembre-se, a importância é um dos passos mais importantes para você entender. Agora, as particularidades de cada um deles, você vai desbravando. Óbvio, vou estudar todas e ficar, tu é louco. Meu mestrado foi em parasitologia. Se eu pegar, estudar tudo de sanguessuga, eu tenho que fazer mestrado, tenho que fazer doutorado, tenho que fazer pós-doc para entender um dos grupos de sanguessuga, por exemplo. Então, você tem que entender a relação, os grupos, o que tem de importante em cada um deles. Porque daí não tem questão de vestibular que tu não faça. Óbvio, muitas vezes os alunos chegam para mim, professor, eu sabia isso aqui, mas eu não consegui responder. É que aí envolve também o nervosismo e a interpretação. A maioria das vezes, quando você erra uma questão, e já sabia, mas até porque você estudou, não é por falta de conhecimento, é por falta de interpretação ou até mesmo cansaço. A gente está muito cansado com a Tulha. Vai dizer que nunca aconteceu contigo. Com todo mundo já aconteceu, tá lendo o negócio. Tô lendo lá bem de boa, parará. Tô com uma apostilinha aqui. Tô lendo lá, chegou num certo ponto assim. Eu levanto, o que eu li? Não lembro nem de uma frase. Aí tem aluno que fala assim, bom, se eu li e não lembro agora, mas pelo menos eu li. Na hora da prova, eu vou aprender. Ou vou saber, né? Gente, se tu não sabe agora, se tu recém leu uma coisa, leu tudo de boa, assim, mas aí tu levantou a cabeça e se esqueceu do que tu leu, como é que tu vai te lembrar na prova meses depois? Ou até um outro dia que seja? Não vai. Por isso a importância de, se você leu, não entendeu, leia de novo. E o mais importante para você treinar aqui, a memória, mano, velho. Enquanto que você está estudando, você tem que ir fazendo imaginações, tem que fazer esse conteúdo internalizar em você. Né? Ao fazer esse conteúdo internalizar, ele torna significativo e você não esquece. Já reparou que tem umas lembranças de você, que você se lembra aí de anos atrás, pensa, como é que eu me lembro disso e não me lembro do que eu estou tentando estudar agora? Porque aquilo foi algo significante para ti. Significativo. Isso aqui tu não está conseguindo trazer. Tu não está conseguindo formar novas sinapses com os novos conhecimentos. E, portanto, é isso que você tem que fazer. Estou estudando uma coisa chata. Minhoca. Imagina, monta uma história na tua cabeça. Tem uma minhoca. Tem que ser bizarra essa história. Se for uma minhoquinha chinelo, não. Tem que ser imagina uma minhoca mutante, qualquer coisa assim, que faça você se impressionar naquele momento e pá! Aí tu não esquece mais. Isso é um bizu que eu deixo para vocês aqui. E para que a aula não fique muito extensa, gente, é uma satisfação imensa, uma alegria linda, pessoal. Já estamos aqui, tô gravando aqui, feito louco já. Já estamos acabando a parte de zoologia, daqui a pouco vem fisiologia, genética, vai ecologia e pá! Acabamos todo o conteúdo de biologia e nós estamos junto, gurizada, porque no Enem esse Enem é teu. Fica aqui, para todos, o meu grande abraço e até o próximo vídeo.